Muito bem, vamos para a próxima construção de lugares geométricos, que é o lugar geométrico conhecido como arco capaz, que é o conjunto de pontos que enxergam um segmento dado segundo um ângulo também dado. Então é segmento e ângulo. Não existe arco capaz sem esses dois dados. Um segmento de reta, dois pontos, num plano, e um ângulo segundo o qual aquele segmento de reta ou aqueles dois pontos será visto, será enxergado ou os pontos formarão com esse segmento de reta. Bom, vocês já viram isso na aula sincronizada, na aula que a gente também deixou gravada, mas vamos ver como é que é a construção disso. E a primeira coisa que eu queria fazer é o raciocínio geométrico do arco capaz. Raciocínio geométrico do arco capaz envolve ângulos na circunferência. E obviamente que eu estou falando de ângulo central e ângulo inscrito. Então está aqui a minha circunferência. Está quase boa a circunferência. Ângulo central e ângulo inscrito. Obviamente que nós estamos falando de um ângulo inscrito em uma circunferência que é capaz, de enxergar um segmento que eu chamo de corda, um segmento AB, segundo um ângulo alfa. Então, todos os pontos deste arco vão formar o mesmo ângulo alfa. É o mesmo ângulo, não muda. É o mesmo ângulo. Isso é muito bacana. E a gente viu uma aplicação legal na arquitetura, sobre o arco capaz numa construção aqui em Goiânia. Quem não viu, dá uma olhadinha lá na nossa aula sincronizada que ficou gravada. Qual é a regra básica de ângulo central e ângulo inscrito? O ângulo inscrito vale a metade do ângulo central, ou o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Portanto, se a gente tem aqui um ângulo central relativo a esse ângulo inscrito, que eu vou chamar aqui de ângulo beta, então o meu beta vai valer 2 vezes o valor do alfa. Se alfa vale 30, quanto que vale beta? 60 graus. Bom, ele me deu um segmento, está aqui o segmento, e me deu esse ângulo aqui, o ângulo inscrito. Vocês concordam comigo que o nosso problema é encontrar, então, o centro do meu arco? Porque se ele me deu a corda, eu sei que eu preciso traçar o centro ou traçar esse arco de circunferência. Preciso traçar uma circunferência e, portanto, preciso de um centro. Muito bem. Aonde que está o centro da minha circunferência? Aonde? No ponto médio da minha corda. Não tem jeito da circunferência de estar em outro lugar. Então, já começa. Eu posso traçar uma mediatriz e eu tenho certeza absoluta que o centro só pode estar aqui. Não tem outro lugar para esse centro estar. Só pode estar aqui. E agora falta definir esse ângulo aqui. Agora eu faço uma pergunta para você e já vou responder, porque você não está aqui para me responder. Que ângulo é esse? Eu não sei. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre o quê? 180 graus. 180 graus. Bom, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, se esse ângulo é 30 e esse ângulo aqui é 60, quanto que mede esse? Bom, esse aqui vai medir 180 menos 60. Mas aí tem uma peculiaridade. Esse triângulo que a gente está vendo aqui, esse triângulo é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Ele pode ser até um outro triângulo, que pode até ser um triângulo equilátero. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas por que ele é um triângulo isósceles? Obrigatoriamente, esse triângulo aqui, no mínimo, tem que ser isósceles. Escaleno, nem pensar. Mas isósceles ou equilátero ele pode ser, dependendo do ângulo, não é isso? Então, por que ele é um triângulo isósceles? Porque eu tenho, partindo do centro, que é o meu vértice, eu tenho raio e raio. Ora, esses dois ângulos, então, são iguais. São iguais. Significa dizer que, para eu encontrar esses dois ângulos, que eu vou chamar de θ, 2θ, concordam comigo? Mais 60 tem que ser igual a quanto? 180.
180 menos 60, passando para cá, não é isso? 180 menos 60, eu tenho 120. Então, 2θ é igual a 120. Θ é igual, portanto, a 120 dividido por 2, que é 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Braulio, mas não é muito mais fácil você me falar assim, que esse ângulo aqui da base vai ser o complemento desse? É, mas eu quero te mostrar que isso não é gratuito, que isso tem um fundamento geométrico por trás, tá bom? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, veja de novo, até você entender, até fixar isso bacana na sua mente, no seu jeito de pensar geometricamente. Construção do arco capaz não tem jeito de ser mais simples, né? Não tem como ser mais simples do que o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou construir aqui um segmento de reta, vou construir ele um pouquinho mais para cá, vou apoiar os esquadros, vou girar aqui um pouquinho o corpo para poder apoiar, não atrapalhar aí a nossa segmento de reta AB e o meu ângulo de 30 graus. AB e o meu ângulo de 30 graus. Muito bem, vou fazer agora a mediatriz. Mediatriz de AB. Centro do compasso, abertura qualquer maior que a metade, traço um arco. Centro aqui, mesma abertura. Opa, quase que não deu, mas eu acho que vai dar, ó. Às vezes acontece isso, hein? Ó, quase, hein? Então tenho aqui o ponto 1, ponto 2. E lembram lá que eu tenho certeza absoluta do quê? Que o meu centro está na mediatriz. Vou reforçar aqui para você enxergar melhor aí no vídeo. Tenho certeza absoluta que o meu centro está na mediatriz. Bom, se o centro está na mediatriz, eu cheguei à conclusão que θ vale quanto? Vale 60 graus. Lembrando, né, que o meu ângulo aqui tem que ser o ângulo de 30. Então, se ele vale 60 graus, eu posso simplesmente pegar o meu esquadro na marcação do ângulo de 60 e traçar aqui, ó. Tá aqui. Que ponto é esse? Esse ponto aqui é o centro do meu arco capaz. E aí, lembrando que o arco capaz é sempre o par. Eu teria que ter também espaço para construir o arco capaz de baixo. Não é o caso, né? Não é o caso dessa construção. Mas se eu tivesse construído um pouquinho mais para cima, teria dado, né? Vamos lá. Essa é uma das construções mais interessantes do desenho geométrico, né? Por que ela é uma das mais interessantes? Porque ela dá essa igualdade de ângulos aqui, ó. Qualquer segmento que eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse ponto, ele tem que fazer 30 graus aqui, ó. Ele tem que ter 30 graus, exatamente 30 graus aqui, ó, em relação a A e a B. Esse ponto também terá 30 graus. Braulio, mas esse ponto aqui, ó, também terá 30 graus. Ó, tá vendo? 30 graus, 30 graus, 30 graus. É uma das construções mais interessantes do desenho geométrico. Eu tenho muito carinho por essa construção, né? Se é que a gente pode ter carinho por uma construção geométrica, mas eu gosto muito dessa construção. Gosto porque ela tem uma coisa do raciocínio geométrico e desses ângulos na circunferência que é muito interessante, né? Bom, depois você vai fazer um exercício aí do arco capaz do ângulo. Nós fizemos de um ângulo agudo, de um ângulo obtuso, né, e podemos fazer também de um ângulo reto, de um ângulo raso. O ângulo raso, todo mundo sabe, já memorizou isso, né, de incansáveis vezes aí, que é o ângulo inscrito numa semicircunferência, vai ser sempre 90 graus. Então não tem muito mistério, né? O arco capaz de 90 graus é uma semicircunferência. E o par de arcos capazes é a circunferência completa, né? Então, ângulo reto, né? Ângulo reto. Então, é sempre isso. Muito bem. Muito bem, o arco capaz de um ângulo obtuso. Nós vimos o arco capaz de um ângulo agudo e agora vamos ver o arco capaz de um ângulo obtuso.
Vamos só fazer aqui um raciocínio geométrico e nós vimos que no arco capaz de um ângulo agudo, eu tenho mais ou menos esta formação, né? E eu tenho o centro, obviamente, na minha mediatriz, e eu tenho essa relação. À medida que eu vou aumentando o ângulo, né? Vou aumentando o ângulo, no caso aquele ângulo lá que fosse um ângulo de 60 graus, por exemplo, né? Eu tenho uma proximidade do centro em relação ao meu segmento, à minha corda. O que acontece, por exemplo, no arco capaz de 90 graus. À medida que vai aumentando aqui, né, esse ângulo, eu tenho uma proximidade, né? Então o centro, a tendência dele é estar aqui perto da minha corda. Então, está aqui no meu arco capaz de 90 graus, que é o nosso limite. Está lá na nossa aula síncrona também, né? Eu tenho aqui o meu ângulo, que é um ângulo que está zero, né? Que ele chegou e veio, né, o ângulo formado entre o raio e a minha mediatriz, aqui está a mediatriz, o ângulo aqui é zero. Então, meu arco capaz de 90 graus. Aqui eu tenho, então, por exemplo, se esse ângulo aqui fosse um ângulo de 60, então é o que falta para 90, né? 90 menos 60 graus, esse ângulo aqui é 30 graus. Então, se eu quero um ângulo de 90 graus, é 90 graus menos 90 graus, o ângulo é zero. E agora, se eu for trabalhar com um ângulo obtuso, o que vai acontecer com um ângulo obtuso? Um arco capaz de um ângulo obtuso. Eu tenho aqui o arco capaz de um ângulo obtuso, vai ter mais ou menos essa configuração, né? Ó. (90 menos, vamos supor que eu queira aqui um arco capaz de um ângulo de 120 graus, ok? 90 menos 120 vai dar quanto? Menos 30, porque esse ângulo aqui é maior. Ângulo negativo, o que significa? Significa que ele está para baixo da minha corda. É isso que significa que ele está para baixo da minha corda. Então vamos construir um arco capaz de um ângulo de 120 graus? Muito simples. Vamos lá? Vamos pegar aqui a corda, mais ou menos aqui no meio, ok? Marcar uma corda, estou marcando um pouco mais forte, para que no vídeo a gente consiga enxergar. Mas você aí no seu trabalho, na sua casa, faça com uma espessura adequada. Inclusive eu estou usando uma lapiseira 0,9, não é nem indicada para isso, né? Tá bom? Eu sei que o meu centro vai estar onde? Na mediatriz. Centro do compasso no ponto B, centro do compasso no ponto A, ó. Mesma abertura, né? Defino aqui dois pontos, ponto 1, ponto 2, vou ligar o ponto 1 ao ponto 2, obrigatoriamente será perpendicular, né? Ó, então meu centro tem que estar aqui, nessa mediatriz, e vou marcar agora o meu ângulo de 30. Meu ângulo de 30 aqui para baixo, 30 graus para baixo. Por que para baixo? Lembram que à medida que o ângulo vai aumentando, o meu centro do arco capaz vai ficando mais próximo da corda. Deixou de ser reto, ou seja, o ângulo reto, ele está exatamente no centro da corda, né? No meio, no ponto médio da corda, ângulo zero, ângulo nulo. Esse ângulo aqui é um ângulo nulo. Então, maior que 90 graus, eu tenho um ângulo negativo, justamente por causa dessa conta aqui, né? Dessa referência, né, em relação ao ângulo de 90 graus. Bom, determinei aqui o centro do arco capaz. Esse centro, então ele está aqui, ó. Opa!
esse centro. Aí, meu arco capaz do ângulo de 120 graus, ok? 120 graus. Detalhe importante aqui para a gente, se é um par de arcos capazes, toda a construção, né, você pode pegar essa distância aqui, ó, essa distância e marcá-la aqui. Coincidentemente está dando exatamente no mesmo lugar, ó. Tá? Tá aí o meu par de arcos capazes, certo? Se fosse um arco capaz de 90 graus para esse segmento, aqui, ó, olha aí minha circunferência. Ó, opa. Vou apagar aqui porque ficou muito mal feito, né? Vou apagar. Vou usar uma outra borracha aqui para ver se melhora. Ok? Certo? E se eu quisesse aqui construir um arco capaz de um ângulo de 60, já estaria pronto aqui, ó. Então aqui eu tenho os meus 3 arcos capazes. 90, 120 e 60. É isto. Muito bem.